Dá um pulo lá. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com cada um aqui presente. É sempre uma responsabilidade boa estar aqui, né? Boa porque não tem nada melhor do que a gente meditar na palavra de Deus, né? Não tem nada melhor. E é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Trazer essa palavra. Hoje eu queria trazer o texto de Marcos 2. A gente vai ler primeiro, é um texto muito conhecido. A gente vai ler primeiro do versículo 1 ao 5, tá? Depois a gente completa o nosso texto e essa história que a gente vai meditar hoje. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Senhor, receba a nossa gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, Senhor. Nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento e quebranta os nossos corações para a Tua palavra. Amém, Senhor. Gente, o que esse texto de Marcos tem a ver com a nossa igreja aqui? O que tem a ver com a missional do caminho? Esse texto, eu tenho certeza que muita gente, todo mundo acho que conhece esse texto, e a gente já leu esse texto de diversas formas, né? A palavra de Deus é viva, né? E todos os dias ela fala para a gente de uma forma diferente, né? A gente experimenta isso muito nos plantios, é onde que a gente tem, né, oportunidade ali toda semana de estar meditando na palavra de Deus. E é impressionante como depois de um tempo a gente traz a mesma palavra e ela fala muito mais aos nossos corações. Ela fala a essência, obviamente, sempre continua a mesma, mas ela traz uma nova reflexão, né? E fala outras coisas, né? E esse é um texto que a gente já viu várias e várias vezes. Só que hoje eu queria que a gente lesse esse texto através de uma pergunta, tá? E é uma pergunta que ecoa todos os dias para a gente. Eu tenho pensado muito, até compartilhei com o Alessandro, acho que foi no início do ano. Eu estava pensando muito em relação a essa pergunta e como que essa pergunta ecoa em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus, né? E talvez seja uma das perguntas mais importantes de toda a Bíblia, pelo menos a percepção que eu tenho hoje. Essa pergunta foi proferida pelo próprio Deus para Caim, que é a pergunta: onde está o seu irmão? Né? Talvez seja uma das perguntas mais importantes da humanidade para a humanidade. Essa pergunta, a gente sabe, quem se lembra do contexto, Caim fica transtornado, né? A palavra de Deus diz que ele fica transtornado, furioso, porque Deus não aceita a oferta dele. Mas o texto deixa claro que o problema não era a oferta de Caim. A oferta de Caim era legítima, a oferta era boa. A gente até comenta que a oferta de Caim foi muito mais difícil do que a de Abel, né? Caim teve que lavrar a terra, Caim teve que dar o seu melhor ali todos os dias, debaixo do sol, para colher o melhor dos frutos, né, do que foi plantado. E como eu disse, o texto,
ele está lá em Gênesis 4:7, ele deixa claro que o problema não era a oferta em si, né? Mas era o que estava crescendo no coração de Caim. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está falando assim, se você fizer o que é certo, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Então, o problema não era da oferta de Caim, né? E a gente sabe o que acontece na história. Caim deixa o pecado tomar conta dele, deixa crescer isso que já existia dentro dele, né? Deus alerta, ele deixa crescer e ele mata o irmão dele, né? E Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão? E essa pergunta, a gente vai percebendo que ela ecoa, igual eu falei, durante toda a Escritura. Se você parar para perceber, essa não é uma pergunta feita somente para Caim. Essa mesma pergunta foi feita para Davi, no coração dele, quando ele mandou matar Urias, né? De certa forma, ele matou Urias. Essa pergunta é feita aos irmãos de José. Essa pergunta é feita para Jacó. Essa pergunta é feita para Saul. Essa pergunta é feita para os discípulos. Essa pergunta é feita para os fariseus todos os dias. Essa pergunta é feita para os fariseus nos sábados. Essa pergunta é feita para o sacerdote, é feita para o homem rico, ela é feita para o levita, essa pergunta é feita para o jovem rico, essa pergunta é feita para aquele que devia denários e não perdoou os denários do seu irmão. Ou seja, essa pergunta é feita para todo mundo durante toda a Bíblia, durante toda a Escritura. E a gente pode perceber que essa pergunta, ela é feita para todos, mas poucos respondem essa pergunta. E onde está o seu irmão? Poucos respondem igual o samaritano respondeu. A gente pode contar o mesmo aqueles que atenderam, vá e faça o mesmo. Onde está o seu irmão? Por que essa pergunta é tão importante? Essa pergunta, ela estabelece o início das relações interpessoais. Você já parou para pensar que aquele início do Éden, após o Éden, onde Adão foi tendo os filhos, né? Teve Caim, teve Abel, depois foi tendo Sete. Foi o início dessas relações interpessoais. A gente, na caminhada cristã, a gente passa por um processo. Eu até estava comentando há pouco tempo atrás, e eu gosto sempre de comentar porque eu me vejo dentro desse processo. E é bom você perceber que você passa pelo mesmo processo e você percebe pessoas que estão caminhando junto com você, passando por esse mesmo processo. E você percebe pessoas na Escritura passando por esse mesmo processo. Tá? O que é esse processo? Eu prefiro não chamar de conversão. A gente tem a gente costuma falar que existe um ponto no espaço-tempo onde a pessoa se converteu. Eu lembro que a minha mãe tinha uma cadernetinha dela lá. Dia tal, eu converti. E de fato, naquele dia, ela contando que foi um dia à noite, só ela e Deus. Acho que ela estava lendo Neste Mundo Tenebroso, né? E ela foi um amigo dela que tinha indicado esse livro. E ela, de fato, experimentou algo em relação a Deus que ela nunca tinha experimentado. Então, ela acredita que ali foi um ponto. E tudo bem, está certo, não tem problema nenhum a gente pensar que naquele dia houve o início, né? Houve uma conversão, não tem problema. Eu, particularmente, eu prefiro acreditar, pelo menos vendo a minha história e a minha vida, que para mim isso é um processo. E eu vejo na vida de Pedro, que a gente sempre dá um exemplo, que em Pedro também
há um processo, que não existe uma conversão. No entanto que tem um versículo onde que Jesus fala, Pedro, quando você se converter, né? Quando você se converter, obviamente, Deus trabalha na singularidade de cada um, né? Cada um tem a sua individuação, tem o seu entendimento, os seus processos de compreensão. Então, assim, não existe uma regra processual para isso, para conversão. Não existe uma regra. O ladrão da cruz está lá exatamente para mostrar isso para a gente, né? Não existe uma regra. Cada um, existe uma individuação e Deus trabalha cada pessoa de uma forma, né? Não é um processo mecânico, não é um processo que pode ser fabricado, não tem como a gente fazer um livrinho de discipulado, né? Mas, pelo menos para mim está claro que existem alguns pontos que vão convergir para o que a gente pode chamar de desassegamento ou deixar de ser surdo. Quando a gente começa a ouvir, né? A palavra de Deus toda hora diz, né? Quem tem ouvidos, ouça. E como eu disse, não dá para forçar esse processo. Esse processo só começa a acontecer quando a gente começa a dar razão a Deus, né? Porque no Evangelho, quando o Evangelho começa a entrar em choque em relação a quem a gente é, né? E geralmente, quem está inserido no meio religioso, no caso de Pedro, é sempre um pouco mais difícil esse processo. Porque ele já está com determinados vícios, né? A barganha acaba dificultando, né? A justiça própria acaba dificultando. E como eu disse, Pedro, ele ilustra perfeitamente esse processo. E eu me vejo muito nesse processo parecido assim com Pedro. Porque a gente percebe que Pedro ele vai se enxergando e ele vai compreendendo quem Deus é na medida que ele vai se convertendo, né? Então, existem alguns pontos que eu entendo que são muito importantes para esse processo. Pelo menos eu percebi isso na minha caminhada, né? Que você começa a entender primeiro quem você é e quem Deus é, né? Então fica você e Deus, você começa a perceber quem Deus é a partir do momento que você começa também a perceber quem você é, né? E a gente vê que nem sempre Pedro tinha uma visão definitiva de quem Jesus era. Apesar dele ter falado, né, você é filho do Deus Altíssimo, e Jesus até chega para Pedro e fala, isso aí não vem de ti, né? Foi Deus que revelou isso, porque você mesmo é incapaz de chegar a essa conclusão. Mas ao mesmo tempo, Pedro vive vários processos que ele não entende de fato quem Jesus é, né? A gente gosta, eu sempre dou o exemplo do Monte da Transfiguração, que Pedro, quando vê tudo o que aconteceu lá em cima, vê o Jesus transfigurado, Deus falando, esse é meu filho amado, a quem me compraz, olha só para ele, e logo depois eles ficam questionando se Elias não tinha que vir primeiro. Então ele não entendeu quem Jesus era, se Jesus era Deus ainda, né? E nem Pedro sabia quem ele era. Ele foi entendendo quem ele era durante um processo da vida dele, né? No entanto que quando Jesus fala, está chegando a hora, aí Pedro fala, não, eu não vou te abandonar. E Jesus fala, né, a passagem do galo, ele não está entendendo. Pedro ainda não entendeu quem ele é, né? Pedro quer sempre se colocar como alguém que ia dar conta, né? E quando você começa a entender quem você é, você começa a entender o buraco que você está inserido. E quando você começa a entender o buraco que você está inserido, você começa a entender a graça. E a graça vai ficando cada vez maior, né? Então, um caso que eu adoro ilustrar é o fariseu, quando Jesus é convidado pelo fariseu para jantar, e lá chega uma pecadora, né? Quando Jesus pergunta quem ama mais, ele obviamente, né, o texto mostra para a gente que ele é uma pessoa que acha que tem que ser pouco perdoado,
porque ele tem uma justiça própria nele, e ela entende o tanto que ela é pecadora, né? Então, esse é um processo que só quando você está inserido dentro do buraco, entender que existe um abismo infinito entre a gente e Deus, que a gente começa a compreender o tamanho da graça, né? E essa mulher, ela compreendia pelo menos o buraco que ela estava, né? E a gente começa a entender esse processo, o tamanho dessa graça, e começa a acontecer coisas dentro da gente, né? Por exemplo, começa a surgir uma desassoberba no nosso coração, a nossa inteligência começa a ser humilhada, a gente para de se enxergar melhor do que os outros, e o amor, ele vai ganhando forma. E ele vai ganhando uma forma diferente. E a gente começa a perceber que o evangelho, ele é alicerçado por isso. Por essa forma. Então a gente começa a entender que esse amor foi praticado desde a eternidade. E que esse amor tem que ser praticado por nós, assim como ele foi praticado desde a eternidade. No entanto, que Pedro, ele só começa, de fato, a entender tudo. Aí eu acredito que aí Pedro começou a, de fato, se converter, quando Jesus, na praia, fala para ele, apacenta minhas ovelhas. Porque aí Pedro começou a entender de fato. Aí Pedro começou a entender quem ele era e quem Deus era. Né? Em Lucas 22, 32, a gente tem essa passagem. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus mostra para Pedro que ele estava nesse processo, né? Então é nítido que Pedro passa por isso durante as Escrituras. Depois vocês vão lendo as passagens, vão perceber como que Pedro vai evoluindo nesse processo de compreensão de quem Deus é e quem Ele é, né? Então, assim, a gente percebe que a gente passa por esses processos todos os dias, a gente ainda está passando, e a gente reconhece que esses processos, quando esses processos, eles existem, eles estão sendo revelados, ele nos faz observar as Escrituras com outros olhos. E a gente começa a perceber que existe uma chave interpretativa para toda a Escritura baseado nisso. Que toda a Escritura, de ponta a ponta, ela resume ao fato, ou se resume a um único mandamento, que amarás o teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. No entanto que Jesus, ele insiste muito com isso. Ele insiste muito com isso para os discípulos, para quem começa a viver, a entender esse processo, que toda a lei e toda a Escritura se resume a exatamente isso. Amarás o Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E essa é uma lupa que, quando a gente passa a enxergar as Escrituras através dessa lupa, a gente percebe que a única forma de ser igreja de verdade e ser discípulo de verdade é no que a gente sempre também fala, né? Eu gosto de falar na IBD, que é nessa horizontalidade. É encarnando essa verdade. A gente começa a perceber que todos os problemas das figuras e dos arquétipos expostos nas Escrituras, nos arquétipos humanos de todos aqueles personagens, todos os problemas são relacionais. Todos os problemas são interpessoais. Então, compreender que o Evangelho de Jesus é uma missão horizontal, é uma manifestação de amor ao próximo, ela é de extrema importância para que a gente possa viver uma vida cristã autêntica e significativa. Então, a gente não tem como a gente separar o nosso relacionamento com Deus do nosso relacionamento com o próximo.
A Escritura mostra isso para a gente. Não tem como separar o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento com o próximo, né? Amar a Deus e amar o próximo é inseparável e interdependente, né? Então, a verticalidade da adoração a Deus, ela obrigatoriamente ela passa por esse processo da horizontalidade, da gente com o próximo. Jesus, ele fala isso o tempo todo para a gente, né? Ele fala, com a boca vocês me louvam, mas o coração de vocês está cheio. Então, ele mostra para a gente que o processo da verticalidade, da adoração, só pode funcionar através do processo da horizontalidade, né? Então, a única forma da gente, de fato, fazer alguma coisa para Deus é fazendo para o próximo. Então, se a igreja hoje, ela quer ser missional, essa é a única forma da gente ser missional. É na horizontalidade. É com relacionamento, é com o próximo. Esse é o reino. A gente pode perceber que todas as vezes que Jesus fala o reino de Deus, essa é a verdade, né, do reino de Deus. Então, eu só queria fazer essa breve introdução para a gente enxergar esse texto que a gente vai ler de novo através dessa lente que eu acabei de falar, né? Essa passagem das Escrituras, com essa percepção. Então, eu queria que a gente entrasse nesse texto, vamos meditar nesse texto com essa percepção, com essa lente e com essa pergunta que ecoa durante toda a Escritura: aonde está o seu irmão? Então vamos voltar para Marcos 2, de 1 a 15. Vamos imaginar a cena. A gente fez esse exercício lá no planeta, foi bem legal. Vamos imaginar essa cena. A gente, igual eu falei, é um texto que a gente já leu várias vezes, mas vamos ler com essa lente, tá? Obviamente, esse é um episódio muito fraterno e humano, da melhor forma de falar a palavra humana, né? Um grupo de amigos e um homem paralítico, né? Obviamente, esses amigos amavam muito esse homem paralítico, e eles amavam tanto que, sabendo que Jesus estava lá em Cafarnaum, né, é a cidade que Jesus adotou para viver durante esses 3 anos e pouco, né? Essa movimentação de Jesus. Cafarnaum era uma cidade situada à beira-mar, né? Na margem ali do norte do Mar da Galileia, e era uma das principais e mais importantes cidades ali da região, né? Do lado judaico ali do Mar da Galileia. Então esses homens estavam sabendo que Jesus estava lá. E a gente vê no contexto que Jesus estava curando muitas pessoas, estava curando enfermos, e por onde Jesus passava, as pessoas faziam acampamentos aguardando Jesus, né? Então, esses homens estavam cientes do que Jesus podia fazer, né? E, obviamente, inclusive, curar os doentes, né? Por isso que eles resolvem, assistindo toda essa situação definitiva desse amigo, né? Uma situação de desqualificação da existência do amigo, porque se hoje não é fácil, imagina naquela época, gente. Imagina o que um paralítico passava naquela época, né? O cara vivia todo encurvado, sofrendo de uma paralisia que mantinha ele num leito, e era numa época que não existia fisioterapia, não existia cadeira de rodas, não existia nenhum recurso para estimular os músculos, né? Algum recurso para poder estimular os movimentos desse cara ou tentar tratar. A gente não sabe que tipo de paralisia ele tinha, né? Então, não existia nenhum tipo de dignidade para paralítico naquela época, porque o cara não tinha como se locomover, ele dependia das pessoas para ir de um lugar para o outro, né? Igual eu falei, não tinha o que a gente tem hoje, né? Às vezes tem alguns recursos, né? E eles tomam uma decisão. Eles pegam o amigo, colocaram numa maca e provavelmente eles amarraram esse amigo, né? E o texto fala que a casa estava completamente lotada. A casa estava abarrotada, por dentro e por fora.
Então, eles viram que era impossível adentrar naquela casa, principalmente com uma maca carregando um cara, né? Se uma pessoa já tinha de ter dificuldade de entrar, imagina você entrar carregando uma maca, né? Aí os caras resolvem violar as regras dos bons costumes, né? E resolvem fazer um negócio inusitado. Vamos quebrar o telhado e descer com esse cara com a maca, né? Então nós vamos ter que fazer uma violação desse ambiente privado, né? Vamos ter que deixar de lado qualquer tipo de etiqueta para tentar resolver o problema desse nosso amigo, né? Porque a gente imagina que quem estava lá dentro tinha um consentimento do dono da casa, né? Mas o dono da casa, a última coisa que ele podia esperar é que alguém fosse quebrar o telhado e descer com uma maca lá dentro, no meio da casa, aos pés de Jesus, né? O que esses caras fizeram hoje seria completamente inconcebível, né? Não tem cabimento nenhum, né? Então imagina 5 caras hoje destelhando uma casa, abrindo um teto, é algo improvável, né? Aí os caras subiram, analisaram lá de cima, né? No telhado, eles já, obviamente, acho que eles já sabiam mais ou menos onde que Jesus estava, não dava para sair abrindo buraco, né? Porque a maca desceu ali aos pés de Jesus. E os telhados daquela época, com certeza, se você abrisse um buraco, eu acho que tinha que refazer todo o telhado, né? Se arrebentava o telhado inteiro, né? Não tinha, talvez, como consertar. Ainda, principalmente, um buraco para passar uma maca com o cara dentro, né? Então, foi um arrombamento mesmo que aconteceu, né? Ali. Então, assim, e naquela época, naquela região, eles usavam umas estruturas de madeira. Eu dei uma pesquisada e eles colocavam barro batido e uma cobertura por cima, palha ou não, né? Algumas casas tinham lajes, né? Então, foi uma ação, no mínimo, grotesca que os caras fizeram, né? No mínimo grotesca. Mas de uma motivação de um amor fraterno, né? Que violava esse espaço privado. E olha que interessante. Foi uma ação, gente, que a atitude dos caras deixava qualquer tipo de ressarcimento para depois. Qualquer problema que eles fossem ter com o dono da casa, um problema para consertar, um problema financeiro, esses caras deixaram em segundo plano, né? Eles deixaram essa consequência para o dia seguinte. No momento, o mais importante era resolver a dor do amigo. O mais importante era a solidariedade deles, era maior do que qualquer problema que eles podiam trazer, né? Então, assim, os caras destroem parte do telhado, né? E provavelmente deve ter caído, naquele processo de destruir o telhado, deve ter caído muito entulho, deve ter caído poeira na cabeça de Jesus, deve ter caído barro, né? Não deve ter sido uma coisa muito simples fazer um buraco para descer uma maca, né? E eles devem ter, obviamente, jogado algumas coisas para fora, mas ninguém faz uma operação dessa sem trazer muita sujeira e um certo transtorno, né? E o mais interessante é que isso não foi feito de forma premeditada, porque talvez se tivesse sido de forma premeditada, eles não fariam isso. Foi ali na hora eles resolveram. Na hora que eles viram que a casa estava cheia, eles tinham que fazer alguma coisa. E eles resolveram, né? E Jesus continua lá dentro, e Jesus provavelmente já observando o esburacamento do telhado dele, do cidadão. E o ponto mais interessante dessa história é que isso não acontece sem que haja alguma espécie de uma sujeira, né? Algum tipo de agressão. E o que Jesus faz em relação a isso? Jesus não faz nada. Jesus não reclama da falta de noção dos caras. Os caras só queriam colocar o amigo diante deles, né? E pelo contrário, né? Lá em Marcos 4 e 5, Paulinho, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão,
removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Tem um detalhe muito importante aqui, gente. Tem um detalhe muito importante e muito interessante aqui nesse texto. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. O primeiro olhar de Jesus não é para o paralítico. O primeiro olhar de Jesus não é para a causa. O primeiro olhar de Jesus não é para esse personagem principal, é o paralítico, né? A gente sabe, Jesus cura o paralítico. O primeiro olhar de Jesus é para os amigos, é para o serviço que eles estavam prestando, é para o amor desses amigos, ou seja lá quem eles eram em relação a esse paralítico. O primeiro movimento de Jesus não é com o paralítico, o primeiro movimento de Jesus é para com os amigos deles, pela ação que eles estavam fazendo, para aqueles que estavam respondendo a pergunta: onde está o seu irmão? O primeiro movimento deles é para quem estava respondendo ao chamado de cuidar do próximo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, vendo o que eles estavam fazendo pelo próximo, para o que eles estavam fazendo para o amigo. O paralítico naquele momento passou a ser uma figura secundária, diante desses amigos anônimos que estavam fazendo uma invasão de domicílio. Os caras não fizeram perguntas de prejuízo, eles só estavam enxergando os benefícios que eles podiam trazer aos amigos. Né? Igual eu disse, que amanhã traga esses cuidados. Hoje é dia de fazer o nosso amigo ser visto por aquele que tem o poder de se compadecer e de curar. Né? O amor vem antes de tudo. Para aqueles amigos, o amor vinha antes de tudo. Vinha antes de qualquer problema que eles poderiam ter, de qualquer tipo de ressarcimento. O amor vem antes de tudo, o amor vem acima de tudo. O amor é um dogma que passa por cima de qualquer processo. Aqueles amigos entenderam isso. A gente se lembra que Jesus, ele curou diversas vezes no sábado, contra a opinião judaica, passando por cima de qualquer processo. Ele demonstrou que o amor e a compaixão devem prevalecer sobre qualquer rigidez legalista, mostrando que o verdadeiro propósito do sábado ou de qualquer outro dia é cuidar, é servir, é trazer alívio para as pessoas. É isso que Jesus mostrou no sábado, várias vezes para os fariseus. E assim, a visão, né, de Jesus ia transcendendo todo esse formalismo, enfatizando a centralidade do amor na prática da fé. Jesus demonstrou, assim como esses amigos, que a necessidade humana vem acima de qualquer coisa. A necessidade humana vem acima disso, vem acima de processo. É o mesmo espírito do bom samaritano. O bom samaritano, ele era inimigo do cara que estava ali caído no chão. Ele era marginalizado por aquele cara, aquele que necessitava. Mas o bom samaritano, ele não desvia da necessidade humana. Ele coloca a necessidade humana acima das diferenças que ele tinha em relação a quem estava caído ali no chão. Então o amor e a compaixão, ela vem antes de tudo. E essa ação de Jesus, de olhar para os amigos primeiro, é que mesmo antes de atender à necessidade do paralítico, mas ele observa e respondendo, aqueles que estão respondendo positivamente a esse chamado, né, de cuidar uns dos outros. E essa reação de Jesus nesse episódio é a validação desse espírito, desse chamado a adorar a Deus, servindo uns aos outros e cuidando do próximo. Do único culto a Deus digno e imaculado. Já encerrando, tá, gente? Tiago 1:27, Paulinho. Fala assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, a religião aceita por Deus, é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Volta para o Marcos, só para a gente
ler para encerrar, Paulinho. Vendo a fé, Marcos 2:5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estão perdoados seus pecados. Por que será que Jesus, antes de curar o paralítico, ele perdoa os pecados desse paralítico? É engraçado que Jesus, ele não cura. A gente vai ver que Jesus cura ele depois. Mas Jesus primeiro, ele perdoa os pecados do paralítico. Estavam sentados ali, os 6, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante, pegue a sua maca e vá embora para sua casa. A gente não sabe exatamente por que Jesus perdoa primeiro os pecados do paralítico, mas provavelmente a doença dele era algum fruto de alguma culpa, alguma psicossomatização, alguma amargura. A alma dele devia estar adoecida, né? De algum modo. Ou que não fosse isso, ou que Jesus, ele enxergou primeiramente que não os membros dele tivessem que ser restaurados primeiro, mas a prioridade era perdoar o homem, que além de paralítico, talvez ele se culpasse pela própria paralisia, né? Isso era imposto, talvez como um karma para esse cara. Isso acontece hoje. A gente já até falou a respeito disso na EBD, né? Para muitos religiosos e da época, né? E isso perdura até hoje. Alguns casos graves de doença, de paralisia, a culpa é de uma vida afastada de Deus. Então talvez seja isso que Jesus fez primeiro, né? Talvez Jesus estava querendo que ele entendesse que o problema, a culpa não era dele, daquela paralisia. Então, compreender que o Evangelho de Jesus é uma missão horizontal, nos inspira a viver com empatia, com compaixão e generosidade todos os dias, né? Somente o amar e servir o próximo é que a gente começa a entender quem a gente é, a gente começa a se igualar e a gente começa a compreender de fato o buraco que a gente está. E que diante da graça, ninguém é melhor do que ninguém. E graças a Deus a gente vai hoje celebrar essa graça. Então, só dessa forma que a gente pode vivenciar plenamente essa mensagem transformadora que é o Evangelho. E para que a gente possa se tornar canais divinos desse amor para o mundo. Encontrando e atendendo esse chamado, e esse chamado de cuidar uns dos outros, e respondendo a Deus essa pergunta: onde está o seu irmão? Hoje cedo, o presbítero Marcelo, não é ex-presbítero Marcelo, né? É presbítero ainda, né, Robin? O Marcelo pregou aqui, e ele falou exatamente isso, né? Quem estava aqui teve a oportunidade de ouvir, que ele, todos os dias, ele acorda tentando responder esse chamado: onde está o meu irmão? Ele acorda falando: eu preciso fazer alguma coisa hoje pelo meu próximo. Então, essa é uma pergunta que a gente deve responder todos os dias. Onde está o nosso irmão? Senhor, aplica essa palavra nos nossos corações, Pai. A começar do meu, a começar de nós aqui nessa comunidade, Senhor, e possamos entender que a graça iguala todos nós, dentro e fora da igreja, Senhor, dentro e fora da religião, dentro e fora de qualquer cultura, Pai, que somos todos culpados, indesculpáveis em sua divina graça, Pai. Ajude-nos a responder esse chamado, Senhor. Ajude-nos a responder aonde está o nosso irmão, Pai. No nome do Senhor Jesus, amém, Pai.